Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Vim fazer o meu Evangelho no Lar com vocês, dividir o meu tempo, o meu amor, o meu carinho com vocês nessa noite de domingo, o último domingo do ano de 2020. Nossa, acho que a espiritualidade chegou aqui, gente, deu uma emoção. E é o último domingo do ano de 2020, um ano que não foi fácil para a maioria de nós, acredito que para ninguém foi fácil, mas a gente está aqui agora e com a espiritualidade amiga nos amparando, nos fortalecendo, nos dando esse abraço carinhoso que a gente não tem dado nas pessoas, materialmente falando, fisicamente falando, e por estarmos já na presença deles e uns dos outros aqui, eu peço humildemente a presença de Jesus, a presença dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos de guarda, a presença do nosso Pai Maior que está sempre conosco, para quem nós devemos nos abrir nesse instante, agradecidos pela vida, pela saúde, pelas oportunidades, por este momento, e pedindo a inspiração para que todos nós tenhamos compreensão das palavras que serão ditas, que sejam palavras intuídas, inspiradas, e que o nosso ambiente também esteja protegido material e espiritualmente, para que a gente possa ter momentos de tranquilidade, de paz. E assim, certos de tudo isso que nós pedimos, que seremos atendidos, certos de que Jesus está conosco, uma vez que Ele prometeu que estaria entre aqueles que falassem em seu nome. Pedimos humildemente permissão para iniciar os nossos estudos desta noite, agradecidos profundamente pela oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nossa, depois escrevam aí para mim se vocês também sentiram essa emoção que eu senti aqui. Foi bem forte mesmo, bem boa inclusive. Vamos lá, gente, então eu aos domingos à noite faço meu Evangelho no Lar. Até um amigo virtual essa semana me disse, eu fiquei muito feliz, ele disse que os meus evangelhos são bons e que eu deveria retomá-los, porque vocês notaram que com a pandemia e com toda a alteração da vida do ano de 2020, eu parei com o Evangelho no Lar no formato que eu falava, né, fazendo o estudo continuado da doutrina espírita. Mas eu continuo estudando a doutrina espírita com vocês, e eu chamo de palestra virtual, mas é tudo estudo que eu faço nas noites de domingo. E na noite de hoje eu escolhi intitular o tema desta conversa, desse papo de paciência, a armadura da fé. Foi uma mistura de palavras que eu fiz, porque eu realmente acredito que a fé, ela nos fortalece e que a paciência nos dá essa proteção. E aí a gente vai conversar um pouquinho para ver se vocês depois no final percebem a mesma coisa que eu percebo. E eu começo com uma frase que eu vou ler para vocês, uma frase que eu conheci hoje, que é do mestre Atisha, que foi um budista indiano, que viveu entre 982 e 1054, e este mestre budista, ele foi o responsável por reintroduzir o budismo original lá no Tibete. Tinha, por alguma razão histórica que eu desconheço, tinha modificado ou perdido o budismo original, sei lá, e ele reintroduziu. Então ele viveu até 1054 anos depois de Cristo. Tá? E ele disse o seguinte: já que o ódio é abundante nestes tempos impuros, vistam a armadura da paciência, libertos de raiva. Ele usou o termo armadura da paciência, e eu estou usando paciência como armadura da fé. Mas é tudo o mesmo sentido, fé e paciência como armaduras, como proteções nossas espirituais para viver nos dias de hoje. Agora olha que interessante. Eu acabei de falar que o mestre Atisha viveu entre 982 e 1054. Que ano nós estamos? 2020. E ele está dizendo: já que o ódio é abundante nestes tempos impuros,
Tem alguma diferença do que nós estamos vivendo hoje? Talvez não seja só ódio, talvez seja medo junto, talvez seja intolerância junto, talvez seja falta de valores e de princípios juntos, mas na verdade os tempos permanecem impuros. Tempos talvez diferentes, tempos talvez modificados pela cultura, pela ciência, pela tecnologia, até pelas formas e formatos que as religiões e as filosofias tomaram para si, mas o fato é que a gente continua vivendo tempos impuros. Mas eu não vou falar sobre esse assunto, mas eu quero que vocês tenham em mente. Lembrem-se, nós estamos na grande reforma da casa planetária chamada Terra, que é a transformação de mundo de expiações para mundo de regeneração. Então, tudo que a gente vem vivendo e que parece cada dia mais intenso, cada dia mais profundo, cada dia mais difícil, faz parte desta reforma. E não há uma só pessoa que possa dizer assim, olha, eu reformei a minha casa, eu reformei o meu quintal, eu reformei o meu quarto, eu reformei a minha cozinha e não sofri. Sofre da bagunça, sofre da dificuldade, sofre da poeira, da sujeira, do incômodo daquele ambiente, só que ao mesmo tempo existe uma expectativa de dias melhores depois que a reforma terminar e a gente precisa sentir a mesma coisa. Vamos lá, então, falar um pouquinho de paciência. Paciência está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7. Dentro desse capítulo, especificamente o item 7, assina como sendo um espírito amigo, é uma psicografia ou um ditado espiritual que foi feito e que Kardec resolveu compilar dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá em 1862, o espírito amigo, se intitulando assim, diz o seguinte, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Bom, considerando que eu sofro e vocês sofrem, e eu não conheço ninguém que deixou ou deixe de sofrer, então quem são os eleitos de Deus? Todos nós? Todos nós. Só que alguns de nós ainda estamos atrasados espiritualmente, estamos atrasados moralmente e acabamos sentindo dor pela consequência dos nossos atos, de outras vidas, desta vida, mas muito provavelmente também desta vida, porque a gente tropeça, nós erramos, nós nos equivocamos, nós fazemos bobagem quando nós percebemos, puxa, mas eu já tinha conhecimento, como é que eu fui capaz de agir assim? Como é que eu fui capaz de fazer assim? Como é que eu fui capaz de falar ou de deixar de fazer, falar e agir de tal maneira? E aí as consequências são nossas heranças, porque nós somos livres para tudo que quisermos fazer, porém não somos livres para as consequências. As consequências naturalmente virão. Então, quando esse espírito diz que a dor é uma bênção, nem eu nem vocês vamos aceitar isso tranquilamente. Olha que alegria, gente, olha que dor que eu estou sentindo, olha que bênção que é o sofrimento que eu estou passando. A gente não pensa assim, é um fato. Nós poderíamos até tentar modificar o nosso pensamento, nossa forma de enxergar, para compreender que tudo aquilo que nós precisamos aprender e modificar na nossa existência exige sacrifício, exige esforço. E que o atleta, por exemplo, ele sente muita dor física e dor até mesmo psicológica, se eu posso falar assim, quando ele tem que fazer o sacrifício, um esforço profundo, imenso, perder contato com família, com amigos, com saídas, tudo para ele ficar lá treinando, e daí ele chega no limite da sua força, da sua coragem, da sua energia, e aí ele vai para o desafio da sua competição. Isso acontece conosco, então dói estar aqui, dói viver aqui. Eu não posso dizer para vocês, não, gente, isso aqui é maravilha, tá super legal aqui, está sim, é super bom, é super excelente estar aqui, mas dói e não dá pra gente negar. Mas aí o Espírito complementa dizendo para que nós não nos aflijamos se sofrermos. Por quê? Porque se Deus manda a dor como um método
negativo que nos corrige, que nos fortalece, que nos torna campeões vitoriosos perante a própria existência e até ao mundo à nossa volta, que é corrompido em valores, então nós temos que bendizer a Deus e não nos afligirmos profundamente pelas dificuldades que estamos vivendo. Então, se Deus é todo poderoso como nós acreditamos, como nós temos consciência, não há outra forma de Deus existir. Se ele for imperfeito, não é Deus. E se ele for perfeito, uma das facetas da perfeição é a sua bondade infinita, o seu amor mais profundo e a sua justiça completa. Então, o Espírito diz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo que a dor nesse mundo é a marca que nós recebemos para nos glorificarmos no céu. Então ele fala para a glória no céu. Gente, é claro que eu e vocês queremos paz, alegria e felicidade aqui. Queremos boa vida e qualidade de existência, de relacionamentos, de afetividade, de solidariedade e fraternidade aqui na Terra. Porém, a felicidade prometida nunca foi na Terra, não agora. Então, algum momento a gente tem que ter a expectativa, a perspectiva de que teremos dias melhores. E às vezes a gente pode perceber na vida, a vida ela vem como altos e baixos. Nós temos muitas memórias, se pararmos para analisar, de tempos de paz, de tranquilidade, de ingenuidade, de calmaria, e de repente vem uma leva de sofrimento, de dificuldade, de esforço, de dor, de lágrimas. E aí a gente percebe que no tempo da serenidade, no tempo da calmaria, nós deveríamos ter nos educado, fortalecido, equilibrado moralmente, e muitas vezes a gente não faz isso, mas nós temos conteúdo para fazer, nós temos pensamentos e conteúdos filosóficos e religiosos para poder fazer, só que a gente esquece. E aí chega um ano arrasador como 2020, que ensinou muito, está ensinando muito, mas que nós não conseguimos muitas vezes absorver tudo o que está acontecendo porque nós não estivermos prontos, nós não nos preparamos, melhor dizendo, não nos preparamos para estar aqui. E aí esse texto do Evangelho vai nos levar a falar sobre o que ele diz no título, a paciência. E ele fala que Jesus, quando veio há 2000 anos para cá, ele ensinou a paciência como sendo uma lei de caridade. A paciência faz parte de uma lei maior e ela é uma lei que faz com que a gente trate o outro como gostaria de ser tratado. Eu quero e preciso de paciência. Quantas vezes me falta receber a paciência que eu estou demandando naquele momento porque eu estou em desequilíbrio, mas as pessoas não conseguem dar essa paciência porque elas também não conhecem isso, porque elas também não recebem isso. Então a gente precisa trabalhar essa paciência que é tolerar um pouco mais, compreender um pouco mais, pacificar um pouco mais. E aí o Espírito vem, esse Espírito amigo diz assim, que a lei de a paciência está dentro da lei de caridade, que a caridade é uma lei que é fácil de cumprir. Quando nós fazemos coisas materiais, é super fácil eu dar um pão, é super fácil eu dar uma roupa usada, é super fácil eu comprar um sanduíche, é super fácil eu estender a minha mão para catar a pessoa do chão que caiu. É fácil materialmente falando, e olha que a gente nem faz, mas é fácil fazer isso. Em contrapartida, é difícil fazer, é mais penosa, mas é muito mais meritória, ela causa muito mais bênçãos no sentido espiritual, que é a caridade do perdão. Meu Deus, a Vânia começa falando de um mundo difícil com uma frase lá do monge budista, e aí entra na paciência e puxa para a lei de caridade, e agora está falando de perdão? Gente, as leis divinas, elas são todas interligadas. Não existe como separar num quadradinho nenhum conceito dizendo assim, olha, eu vou trabalhar só esse conceito, só esse me basta, não vou fazer mais nada. Não tem jeito, porque as coisas se interligam. O próprio egoísmo que é dito dentro da doutrina espírita como sendo o pano de fundo de todos os
defeitos, de todas as imperfeições morais, eles em vários momentos doutrinários falam que o egoísmo está de mãos dadas, vinculado ao orgulho. Então, para trabalhar um, eu preciso necessariamente tentar trabalhar os outros aspectos. E aí, então, o Espírito vem e vai falar do quê? Que a caridade mais difícil de fazer é a do perdão. E o que isso tem a ver com os nossos dias atuais? Tudo. E eu posso falar para vocês de coração, porque eu luto muito, muito, muito para não ter sentimentos ruins, mas eu tenho, porque eu sou uma pessoa imperfeita que está encarnada na Terra, um mundo de expiações, com a porta aberta para regeneração, lutando para ver se aprendo alguma coisa, para ficar aqui no mundo melhor. E uma das coisas que é mais difícil de fazer é perdoar. Por quê? Vocês conseguem perdoar os nossos políticos? Vocês conseguem perdoar as pessoas que tiram do povo, tiram da sociedade para se locupletarem, para se enriquecerem, para aumentarem o seu poder, para dominarem e inflarem o seu ego? Quantos de nós não odiamos? Quantos de nós não temos rancor, raiva, não desejamos o pior para eles? Veja que quando ele fala de perdão, quando Jesus falou de perdão, quando a doutrina espírita fala de perdão e quando eu me refiro ao perdão, eu não estou dizendo, então nós vamos perdoar o fulaninho ou a fulaninha e não vamos cobrar nada deles, vamos deixar tudo, porque afinal de contas a gente tem que perdoar. O que nós temos que entender é que o perdão é um sentimento. E este sentimento, ele faz bem para nós, em primeiro lugar. Porque nós não nos corroemos por dentro, nós não nos manchamos por dentro, nós não maculamos a alma. Agora, o que é justo e o que é certo na vida material, na sociedade, nas leis, isso é de direito nosso exigir que seja feito de forma correta. Ou seja, nós podemos perdoar, eu mencionei político porque é o exemplo mais prático que tem para ser dado no momento, mas a gente pode falar isso para qualquer tipo de situação ou pessoa, em qualquer papel. Mas é mais fácil eu perdoar espiritualmente e depois ir cobrar legalmente, cobrar materialmente. Eu sou advogada, eu posso dizer para vocês, o fulano me roubou, ele vendeu o carro, eu paguei e não me entregou. Ora, tudo bem, você perdoa espiritualmente, dizendo o cara ainda imperfeito, essa é uma pessoa que ainda não aprendeu virtudes, ele é mau, as consequências virão para ele, mas eu, de minha parte, perdoo. Porém, eu vou lá no advogado, na advogada, cobrar os meus direitos, porque eu paguei pelo carro e não recebi. Ok, é assim mesmo que tem que fazer. Então, quando os espíritos dizem para nós, nesse texto especificamente, o espírito fala que o perdão é a mais penosa, é a mais difícil, mais sofrida, melhor dizendo, e mais meritória do aspecto da paciência e da lei da caridade, nós precisamos considerar que existe uma necessidade premente de nós treinarmos perdoar o nosso irmão. Até porque, dá licença, minhas irmãs estão aqui escutando, perguntem para elas se elas precisam me perdoar ou não. Perguntem a mim se eu preciso perdoá-las ou não. Porque em relacionamento, família, amigo, colega de trabalho, vizinhança, nós precisamos nos perdoar a todos. Todos nós temos alguém que nós machucamos ou nos machucaram em algum momento. Então, é claro que quando as pessoas estão no nosso caminho, dificultando as nossas vidas em qualquer aspecto, nós temos uma oportunidade, uma dificuldade que o Espírito falou agora há pouco, né? Que é quando a dor chega na nossa vida, é pra gente agradecer a Deus, porque essa é uma bênção. Então, quando a dificuldade chega e eu tenho que perdoar alguém, é porque eu me senti ferido, me sentir ferida, isso vai fazer com que eu tenha uma oportunidade de crescimento moral, espiritual, que vai me tornar um ser humano melhor e que vai me fazer evoluir, e aí eu poderei receber o que ele mesmo disse que são as glórias de Deus. Então, quando nós temos a nossa paciência submetida a provas, a testes, nós temos que, sim, agradecer a Deus, pedir muita força e coragem para enfrentar as dificuldades. Gente, eu sempre falo e repito agora. Toda vez que nós estamos em sofrimento e dificuldade, não esqueçam de rezar.
E eu falo isso com tanta tranquilidade, com tanta convicção de que é um fato, porque eu vivo isso. Semana passada, por exemplo, aliás, nos últimos meses, a vida astral, vamos dizer assim, está muito difícil, está um peso nas nossas costas, coisas que nós não enxergamos materialmente, mas que o nosso clima planetário não tá bom. Eu acredito que vocês podem perceber isso e também se sentem mais entristecidos, menos alegres, mais desanimados, alguns com tendências depressivas, etc. Então, às vezes, eu, como bom ser humano encarnado, cheio de imperfeições da Terra, também tenho os meus altos e baixos. Aí, semana passada, fazia uns 3 dias que eu não estava muito bem, fui fazer o Evangelho no Lar, eu faço aqui na minha casa sozinha, quando eu não faço com vocês. E aí eu peguei, concentrei, pedi muito a Deus inspiração para trabalhar as minhas imperfeições, para conseguir ter forças para continuar, para voltar a ter inspiração para escrever. Vocês devem ter notado que eu não estou escrevendo, que eu não estou fazendo muito vídeo e que eu estou meio afastada, não afastada do espiritismo e nem de Deus, porque isso, graças a Deus, eu consigo não fazer, né? Não, eu tenho estado firme. Mas assim, com vocês eu estou um pouco mais desarmonizada, digamos assim. E aí fiz a minha prece, e aí abri o meu Evangelho segundo o Espiritismo, e eu falei muitas vezes na minha prece assim, olha, eu preciso de força, eu preciso de coragem, eu preciso de alguma luz que me ajude a entender onde que eu estou errando, como e por que eu não estou conseguindo me reerguer. Tudo que vocês passam, eu passo, tá, gente? Não tem novidade nenhuma. Aí abro o meu Evangelho segundo o Espiritismo, simplesmente abre num texto sobre orgulho e egoísmo. Ou melhor, orgulho e humildade. Primeira linha, estamos aqui para encorajar vocês. Gente, eu passei a minha prece, a minha semana toda pedindo força e coragem, orei para me inspirar, para abrir o Evangelho, para fazer o Evangelho no Lar, falando que eu precisava de força e coragem, e a primeira frase que eu leio é: vim aqui para encorajar vocês. Não tem como a espiritualidade não te ouvir quando você ora, não tem como a espiritualidade não te atender quando você pede com honestidade, força, coragem, auxílio, inspiração. Então eu sei que está difícil, eu falo isso porque eu sinto que está difícil, porque eu sei que vocês sentem que está difícil, mas a gente não pode deixar de sorrir, de ter um pensamento positivo, otimista, de sentir no coração fé e otimismo de que está tudo certo e que a gente vai vencer, porque nós somos preparados para enfrentar essa batalha que estamos vivendo, e não é uma batalha de 2020, é uma batalha da era, é uma batalha do século, é uma batalha da década que nós estamos vivendo. Então, o Espírito aqui que fala conosco nesse capítulo que nós estamos estudando, nesse item 7 que estamos estudando, ele diz o seguinte, que a vida é difícil, ele sabe, o que eu estou dizendo para vocês, eu sei que é difícil, é porque eu sinto, ele também sabe, ele fala, a vida é difícil, bem sei, composta de 1000 bagatelas que são como alfinetadas, que são como perfurações pequenas, mas que vão machucando, que vão ferindo, e que é necessário para que a gente saia desse auto-olhar somente da nossa dor e comece a olhar os deveres que nós podemos e devemos cumprir, porque não é só a nossa dor que é o centro do universo, todo mundo está sofrendo. Agora, adianta a gente se jogar no chão esperneando que alguém nos salve, que nos reerga? Sim, tem horas que a gente precisa disso, todos precisamos, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, porque nós temos deveres a cumprir. E que se nós analisarmos dentro de todas essas dificuldades que nós temos vivenciado na existência, se nós observarmos quais são as bênçãos, as consolações, as compensações que nós recebemos da vida, nós vamos observar que temos muito mais que as pessoas às vezes à nossa volta, e que as bênçãos que Deus nos manda são mais numerosas que os sofrimentos, até porque a gente já reclama de uma ou outra dor, que pode ser muito forte, é óbvio, mas a gente não consegue botar na balança e dizer, nossa, eu tive 100, 200, 500 alegrias e tenho uma dor e eu tô me entregando. Então a gente
precisa começar a olhar além daquilo que a gente ambiciona ter espiritualmente, porque a gente só quer lucro espiritual, só quer bênçãos espirituais e não quer fazer sacrifícios para ajudar não só o próprio crescimento, mas aos das pessoas à nossa volta. E o Espírito nos fala, e isso é uma coisa que é citada em outras passagens dentro da doutrina espírita, na codificação, que se nós nos colocamos olhando para baixo, o fardo que carregamos nos ombros se torna mais pesado. Então ele diz, o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Eu vou fazer um exemplo para vocês, para quem eventualmente não consiga imaginar. Bota 5 quilos de um saco de arroz nas costas, põe aqui no ombro, e aí faz assim, olha para cima. E vê se tá pesado. Agora se curve mesmo com aquele peso. Veja qual é o peso maior. É o mesmo saco de arroz de 5 quilos, mas vocês vão ver que o peso material é muito maior quando você está curvado, certo? Então, eu dou um outro exemplo que me passa na cabeça agora. Você pega um copo d'água cheio, não é leve? Você pega toda hora, você passa de uma mão para outra, você bebe. Fica 5, 10, 15, uma hora com esse copo assim parado. Se a gente endurece na postura do eu tenho que receber e não posso dar, eu sou o único sofredor do mundo, sou eu que tenho dor, ó pobre de mim, nós acabamos vivenciando uma postura travada com um copo que de repente não pesava nada e passa a pesar 1 tonelada nas nossas mãos, começa a doer tudo. A gente sofre muito mais quando nós deixamos de ter parceria com a espiritualidade amiga, quando nós deixamos de ter auto-amor, quando nós deixamos de ter paciência, quando a gente não se veste da armadura da fé junto com essa mesma paciência, quando a gente não perdoa o outro. Porque tudo isso a gente passa a carregar dentro de nós. Então o Espírito diz para nós, coragem amigos, coragem. Cristo é Jesus o nosso modelo. Ele veio, falou e fez. E ele ensinou tudo o que a gente precisava fazer. O Espiritismo depois vem como Consolador prometido relembrar as palavras de Jesus, ampliar os conceitos de Jesus, quando ele amplia o que é necessário nascer de novo, por exemplo, através da reencarnação. Mas é Jesus o nosso modelo. E não adianta a gente ficar pensando, mas Jesus foi Jesus. Jesus fez, mas eu não consigo fazer. Vocês conhecem a história do Zaqueu? Já fiz palestra para vocês falando de Zaqueu. Quem que dizem que Zaqueu é, depois em outras reencarnações, quem ele se tornou? Bezerra de Menezes, um espírito maravilhoso. Eu acredito que seja, e para mim também não é relevante que seja ou não seja, mas eu sei que Zaqueu era lá um coletor de impostos que pegava dinheiro do povo e entregava para os romanos. As pessoas detestavam Zaqueu. Aí o que ele faz? Ele vê Jesus chegando na cidade, ele era baixinho, ele sobe numa árvore e ele diz... Senhor, e ele fala que vai entregar tudo porque Jesus olha para ele e diz, eu preciso pousar na sua casa nesta noite. E ele pega e diz, eu vou indenizar aqueles que eu prejudiquei, eu vou doar uma parte do que eu tenho. E Jesus reconhece que a salvação estava entrando no coração e na casa de Zaqueu. Zaqueu lá há 2000 anos se tornou possivelmente, provavelmente, Bezerra de Menezes. E a gente vem falar que a gente não pode ter Jesus como exemplo, como modelo. Sim, hoje, 2020 anos depois, Jesus tem que ser o nosso modelo, tem que ser o nosso exemplo, porque nós podemos ser como ele, nós temos que querer ser como eles. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu, por exemplo, vivo aqui lutando, né, depois de uma certa idade a gente nunca emagrece, né, aí você começa a ver assim que tá sobrando gordura, você vai lá e diz assim, eu não vou comer pão, eu não vou comer chocolate. Há 21 anos eu disse assim, não vou comer carne. Há 21 anos eu consegui comer carne e hoje eu não consigo parar de comer pão. Por quê? Não quis parar. Porque lá eu queria, que eu não quero. Essa aqui é a questão. Se nós não queremos mudar, nós não mudaremos. Ninguém fará milagres em nossas vidas, senão nós, com auxílio da espiritualidade. Então Jesus é nosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer um de nós. Ele foi lá até o último segundo e depois da desencarnação física voltou para mostrar
que a vida continuava, que tudo que ele falou era verdade e que as promessas dele se cumpririam. Então nós estamos aqui para expiar o nosso passado, mas para nos fortalecermos para o futuro. E o futuro está começando quando? Há alguns anos já começou, vivenciamos hoje, e hoje nós construímos o futuro que virá amanhã, daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos. Então o que nós estamos fazendo agora? Querendo simplesmente inutilizar nossa vida na lamúria, na reclamação e no medo, na covardia? Não, se nós somos cristãos, nós já somos fortes. Se nós somos espíritas, nós somos muito mais fortes. Porque imagine ampliar o cristianismo com a noção mais clara e plena de que a vida continua, de que nós voltaremos muitas vezes, que seremos espíritos iluminados e puros e que nós ajudaremos a construir um próprio universo, porque um dia teremos uma grandiosidade espiritual tão tamanha que podemos fazer o que Jesus fez e muito mais, ou tanto quanto ele fez. Então, o Espírito termina esse texto dizendo o seguinte: sede pacientes, meus irmãos, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Paciência, pessoal, paciência, porque tudo que a gente está vivendo vai passar. Mas uma coisa é certa, a colheita virá. E aí a gente tem que se perguntar, o que é que eu estou semeando? E aí eu termino esse texto do Evangelho e entro num texto que eu vou ler por trechos, que é uma psicografia que o nosso amigo, meu amigo Márcio Rogério Rori, que é médium e ele psicografou do Espírito José de Arimateia em fevereiro de 2019. Percebam a atualidade das palavras de Arimateia pelas mãos do Márcio, como se ele tivesse psicografado hoje esse texto. E eu resolvi trazê-los para vocês, para encerrar, seguir mais alguns comentários e encerrar o nosso evangelho de hoje com essa mensagem que é para nos fortalecer, tá bom? Diz Arimateia: aproxima-se o momento onde todos os operários do bem que trabalham corajosamente nas bases que edificarão a Nova Jerusalém estarão preparados. Gente, apaga tudo, depois eu vou cortar essa parte, eu li muito mal. Aproxima-se o momento onde todos os operários do bem que trabalham corajosamente nas bases que edificarão a Nova Jerusalém estejam preparados para o testemunho em nome da verdade e do amor. Eu acho que eu comi uma palavra aqui no meio, mas obviamente ele diz: muitos espíritos estão trabalhando e nessa base da Nova Jerusalém, ou seja, a nova local de paz, o novo local onde nós podemos considerar de tranquilidade espiritual e moral, vamos dizer assim, e que nós temos que nos unirmos a eles para que eles trabalhem, deem esse testemunho, a gente também de verdade de amor. Forças inacessíveis à compreensão humana ameaçam o equilíbrio do planeta e os homens de bem serão chamados ao sacrifício doloroso de si mesmos. Significa sair do conforto, sair dessa zona de equilíbrio falso que nós procuramos viver, sentir as dores do mundo em nós e lutarmos contra essas forças inacessíveis à compreensão humana que estão ameaçando o equilíbrio do nosso mundo. E isso que nós vivemos no Brasil hoje é mundial. E Arimateia já estava falando isso ano passado. Não mais a perda do corpo que tomba, que morre e confunde-se com o pó da terra, mas sim de si mesmo. A preocupação não é o físico, a preocupação é o nosso espiritual. Na luta contra o orgulho e o egoísmo que corroem os costumes, e a gente vê isso horrorosamente acontecendo nas nossas vidas, na música, na TV, no jornalismo, nas escolas, nos ambientes em que vivemos, uma corrosão de costumes. E ele continua: e elevam à categoria de vitorioso o fracassado sistema de valores que baliza, que nivela o comportamento do homem comum. Ou seja, nós estamos nivelando como normal, permitindo uma nivelação do normal, o novo normal,
normal, o novo comum, aquilo que é orgulho, que é egoísmo, que é maldade, que é corrupção de valores. E nós não estamos preocupados tanto com isso quanto com a morte física. Meu Deus do céu, nós vamos morrer. Eu vou morrer. Vocês vão morrer. A gente está preocupado com isso? Tem que se preocupar, tem lei de conservação, tem que cuidar da saúde, da vida, mas a preocupação maior é o que estamos fazendo do eu espiritual que cada um de nós é. Diz Arimateia, é momento de colher as espigas amadurecidas e lançar ao fogo do recomeço aquelas que resistem ao aperfeiçoamento espiritual. Lendo essa expressão, essa frase, o que eu lembro? E eu espero que vocês lembrem. Parábola do joio e do trigo. Falei recentemente sobre isso. A parábola diz que o Senhor das terras semeou trigo, que é um grão que alimenta, que é um grão que produz vida, que ao se produzir e ao ser alimento nosso, ele dá energia, dá força, sustento. E que o inimigo jogou o joio, e aí quando os seus colaboradores dizem tem que arrancar, ele fala espera frutificar, espera produzir, porque são plantas muito parecidas no começo da sua plantação, a semente é parecida, os galhos são parecidos, e se reconhece o joio do trigo, a diferenciação entre um e outro, pelas espigas, pelos frutos. E enquanto o joio, se consumido, é veneno, o trigo, se consumido, é alimento. Então, olha, vou repetir a frase de Arimateia. É momento de colher as espigas amadurecidas e lançar ao fogo do recomeço aquelas que resistem ao aperfeiçoamento espiritual. Quem está no mau caminho, quem não se entrega ao amor, à bondade, a todas as virtudes, quem não está trabalhando pelo seu desenvolvimento, quem não está contribuindo com o progresso planetário da humanidade, estes, gente, vão ser segregados da Terra. Cada um de nós que desencarna está se autoclassificando. Sim, eu já tenho um perfil de regeneração, por mais que seja imperfeito, por mais que eu ainda erre, e eu já posso ficar aqui, e assim será. Mas aquele que ainda não quer o bem, o que rouba, o que mata, o que viola, o que força, o que engana, o que corrompe, esses e muitos outros serão levados a mundos de sua afinidade, alguns tão endurecidos que acabarão em mundos primitivos, lá nos tempos das cavernas. Outros vão para mundos de expiação como o nosso, só que lá nos primórdios da expiação, tendo que descobrir tudo, tecnologia, ciência, e tem que começar do zero e ver o que perderam, o que nós desperdiçaram aqui. Diz Arimateia em continuidade, sereis como estranhos, condenados pela multidão enlouquecida, que sem perceber as algemas de comportamentos que lhes compromete o equilíbrio íntimo, bradarão por uma liberdade enganadora e mentirosa. Ou seja, aqueles que estão condenados pela multidão são a minoria considerada estranha, mas são os que lutam pelo amor, que lutam pela paz, que lutam pelos valores, pelos princípios. E aí nós vemos o que? Uma maioria de pessoas privilegiando o mal, defendendo o erro, aceitando o engano como fator corriqueiro. E aqueles que vão lutar são chamados de seres diferentes, de outras nomenclaturas que eu não posso nem falar, mas sim de forma agressiva, porque na verdade ele parece minoria. Até porque, pergunta 932 do Livro dos Espíritos, por que frequentemente os maus dominam? E os Espíritos dizem, porque os bons são tímidos. Então não se assustem de ter muito mais pessoas más, agressivas e violentas do que bons, porque isso não é verdade. A grande verdade é que o bom ainda não despertou e ainda não se encorajou e ainda está tímido.
Pelo amor de Deus, a gente tem que ter coragem. E a coragem exige que nós não tenhamos medo da morte, mas tenhamos força para salvar a própria vida espiritual. Diz ainda a Arimateia: será preciso calçar as mesmas sandálias humildes de Jesus, para que a rudeza do caminho não vos arraste para o turbilhão de incertezas e desânimo que intoxica a sociedade moderna. Eu não falei no decorrer da nossa conversa que as pessoas, e que eu mesma, que nós nos sentimos às vezes enfraquecidos, desanimados, deprimidos, entristecidos? Olha o que ele falou: humildade, gente. A sandália de Jesus, a vida é difícil mesmo, a rudeza do caminho existe, mas se a gente não vestir as sandálias da humildade e não entrar nessa armadura da fé e da paciência, nós vamos acabar sendo levados por esse turbilhão de incertezas. A gente não sabe mais nada. Quem sabe a verdade? Vocês sabem? Eu não sei. A única verdade que eu sei é que Deus existe, que Jesus tem a mensagem que eu preciso praticar na minha vida e que a doutrina espírita me sustenta através dessas reflexões. O resto eu não sei de nada, porque a mentira ou a falácia, que seriam trechos da verdade envoltas em mentiras, em desvios, ela está em tudo, no jornalismo, na televisão, na boca das pessoas. E muitos ainda vão falando e repetindo que nem papagaio, sem saber, só porque não, bateu aqui com o que eu acredito. Não, porque uma pessoa que falou e eu gosto da pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não se deixe levar por esse turbilhão de incertezas e desânimo que está realmente intoxicando a sociedade moderna. Arimateia diz em seguida: silenciem diante do sarcasmo do mal. E o mal é sarcástico, o mal é cínico, o mal é irônico e o mal ri do sofrimento e da dor que causa. Mas deixa a tua boca falar das promessas de Deus, para que os que possuem ouvidos de ouvir, que eles ouçam. Então o que eu estou fazendo aqui não é nenhuma coisa maravilhosa, nenhuma vantagem, não é Vânia boa, Vânia vai para o céu, Vânia vai para a colônia, não. É uma pessoa em luta como vocês, que está tentando deixar o sarcasmo do mal para lá e tentando compartilhar as minhas crenças mais profundas. E ele diz: deixa a tua boca falar das promessas de Deus, para que os que possuam ouvidos de ouvir, para que eles ouçam. Então vocês também têm isso em vocês. Não deixem de falar de amor, de fé, de paciência, de perdão, de tolerância, de compreensão, de justiça, porque nós somos parte da luz que já começou a brilhar nesse mundo. Não vos assusteis, ali Arimateia fala, não estareis sozinhos. Potências celestiais estarão à frente da batalha. Lá em fevereiro de 2019, ele já sabia, como a espiritualidade inteira já sabia, que a batalha seria difícil, mas ele já dizia que potências celestiais estariam à frente desta luta. Não sou eu nem vocês lutando, somos nós, protegidos, amparados e empurrados com delicadeza, com carinho, por forças poderosíssimas do amor e do bem que vem em nome de Deus a esse planeta. Mas, diz Arimateia, somente os soldados corajosos e devotados é que receberão as honras de estar diante da presença do Senhor, recebendo dele o influxo da serenidade e confiança que vos transportará aos novos tempos. Então ele está dizendo, não é todo mundo, porque se a gente fica aqui dizendo eu acredito em Deus, mas eu não faço nada, eu acredito em Deus, mas eu morro de medo de desencarnar, eu acredito em Deus, mas eu não consigo estender minha mão porque o outro está olhando, eu acredito em Deus, mas eu não falo dele porque o que a sociedade vai falar? Sabe? Nem todo mundo receberá essa energia, esse influxo de serenidade, de confiança e de paz que nós estamos ansiando todos, porque para receber isso a gente precisa estar com eles enquanto eles estão conosco. Espíritas, amai-vos,
Eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Amor e sabedoria serão os arrimos, o sustento e a bússola nessa dolorosa travessia pelo deserto da incompreensão, do escárnio e do desprezo por parte daqueles que acreditam impedir a chegada da aurora do novo mundo. Ele disse tudo. O mundo inteiro está em guerra, mas não é uma guerra material só. Não é uma guerra como a gente conhecia. É uma guerra que transcende para o mundo espiritual. Sabe o que é a história? É a seguinte: ah, tá, eu peguei uma casa abandonada, largada lá, tá cheia de rato. Agora eu vou morar nessa casa. Eu tenho que limpar. Eu vou abrir a janela, eu vou limpar as teias de aranha, eu vou esfregar o chão e os ratos não querem sair. Os ratos não querem largar. Eles vão ficar te mordendo, vão pular em cima de você, eles vão fazer de tudo para você desistir, porque aquele é o recanto deles. Os espíritos inferiores, os que são da pior zona umbralina, eles estão todos fora. Eles não estão mais lá nas profundezas do astral inferior, eles estão aqui. Esses mesmos espíritos sabem que a Terra não pertence mais a eles. A Terra não pertence mais a eles. A Terra é um mundo de regeneração, no início da sua regeneração. E eles não podem ficar aqui. Só que como eles fazem? Eles dificultam. Porque quando ele chega no meu ouvido, se eu estiver nervosa, se eu não estiver sintonizada com os bons espíritos, se eu estiver com raiva, se eu estiver com mágoa, se eu estiver intolerante, ele chega aqui e fala assim: Vânia, você não vai fazer prece hoje. Você não vai fazer evangelho hoje, você não tem ideia para escrever. E eu aceito isso, eu sou uma luz a menos brilhando no mundo, e isso acontece com todos nós. Então a gente tem que entender que esses carinhas estão aqui. Mas lembre-se, frase anterior: não estareis sozinhos, potências celestiais estarão à frente da batalha. E quem é que manda mais, a luz ou as trevas? Vocês querem saber? Apaga a luz. Apaga a luz aqui, depois que terminar o nosso estudo aqui, apaguem a luz e acende um fósforo. Vocês vão ver quem é que manda mais. Quem manda mais é a luz. Então a gente tem que ser parte da luz. E aí ele fala: amor e sabedoria, eu já falei isso, a bússola nessa dolorosa travessia pelo deserto da incompreensão, do escárnio e do desprezo. E que estão sendo multiplicados, eles estão em guerra para impedir a chegada da aurora do novo mundo. A aurora do novo mundo é esse mundo de regeneração definitivamente implantado. Só que não dá para progredir só o mundo, tem que progredir a humanidade. E é isso o que está acontecendo. Nós estamos numa guerra de forças entre o bem e o mal, lados que eu e vocês temos que escolher de ser joio ou trigo para poder fazer parte dessa guerra, escolhendo uma faceta a defender. E aí Arimateia termina o seu texto dizendo: armemo-nos de armas, armemo-nos de compreensão, perdão, mas sobretudo de fé, sendo mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. E Jesus disse essa expressão: nós precisamos ser bons, precisamos ser justos, precisamos amar, compreender, perdoar, precisamos ter otimismo e fé. Isso tudo nós precisamos, mas diferente dos filmes que nós assistimos, dos desenhos que nós assistimos e mostramos aos nossos filhos, o bom não é tolo, o bom não é bobo, o bom não é fraco. O verdadeiro bom é o que enfrenta os circos romanos, como enfrentaram os primeiros cristãos, é o que enfrenta a cruz, como enfrentou Jesus, é o que enfrenta a humanidade, como enfrentaram pessoas como Martin Luther King, Gandhi, Maomé e tantos outros missionários. E é aquele que diz: eu sou bom, eu serei melhor espiritualmente falando, moralmente falando, mas eu sou prudente como a serpente. Não se enganem que apesar de todo o auxílio do bem nas nossas vidas, o mal ele é malicioso,
ele é aproveitador, então nós precisamos cuidar com as fissuras do nosso coração, sermos prudentes como as serpentes, amar mais, sorrir mais, mais otimismo, mais energia, mais perdão, mais compreensão, mais fé. Armadura da paciência e da fé, para nos protegermos com a nossa prece e a nossa sintonia superior e a prudência das serpentes. E era isso que eu tinha para falar isso para vocês hoje. E eu digo para vocês, é uma palestra virtual que eu fiz para mim, porque eu também preciso ouvir essas palavras para continuar com essa energia da luta que nós temos que manter. Nós estamos na época mais importante da humanidade. Eu acho que ela é a época mais importante depois da vinda do Cristo. Eu acho que é essa que nós estamos vivendo. Nem eu nem vocês caímos aqui de paraquedas sem preparo. A gente treinou muito, a gente estudou muito e nós estamos aqui porque a gente pode vencer. E eu que quero ser trigo, e eu que quero ficar na terra, mundo de regeneração, e eu que amo profundamente a Deus e Jesus e sou grata, quero estar com vocês aqui, hoje, amanhã e depois. E eu quero que vocês brilhem assim como eu espero brilhar. E se você achar que tem pouca energia para brilhar, lembre-se que o vagalume pisca a sua luz, mas onde ele pisca, ele ilumina o caminho também. Que Deus abençoe muito. Vibrações neste momento para o nosso planeta Terra como um todo. Imaginem a Terra nas suas mãos. Nós não somos tão grandes como Jesus, nem como os espíritos do mesmo galardão dele, mas a gente pode nesse instante, façam assim, como estão fazendo. Sintam que tem uma bola nas suas mãos. Eu sinto. É a Terra. E vocês podem sentir também que a mão de vocês esquenta. É a luz, a energia do seu amor pelo nosso planeta. E nesse instante a gente pode imaginar que junto conosco, segurando a Terra e com essa energia, existem muitos espíritos. Não são muitos 5 ou 10, são milhares e milhões de espíritos bons de toda a nossa galáxia que estão vibrando profundamente para que a Terra volte ao seu status de pureza. Mas antes era uma pureza de não ter nada e hoje uma pureza de ter tudo. Nós temos que vibrar pela Terra todos os dias de nossa vida, imaginando quão amada ela é, quão iluminada ela pode ser e quanto amor ela pode vibrar. Nesse instante, ao vibrar pela Terra, nós vibramos por tudo que há nela. Nós, os nossos amores, os nossos desafetos, os encarnados, os desencarnados, a fauna e a flora, todas as leis, todas as instituições, todo o nosso destino. A Terra pulsa, cheio de amor em nossas mãos. E nesse momento, Jesus a envolve e consegue transformar muitos corações na dúvida, convertendo-os ao amor que nós estamos querendo sentir nesse instante. E entregando a Terra a Deus, nós agradecemos profundamente pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela oportunidade bendita de estar reunidos em seu nome. Agradecemos e pedimos que o final desses dias de 2020 sejam de reflexão, que nós não nos iludamos com uma felicidade miraculosa na meia-noite do dia 1º. A luta vai continuar, mas nós seremos mais fortes e mais corajosos e teremos mais amor para compartilhar. Portanto, 2021 será um ano mais feliz. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de ano muito bom, na presença espiritual e material daqueles que vocês puderem estar, que vocês se sintam encorajados e não desistam de viver o melhor possível. Gente, um beijo enorme para vocês, obrigada por terem ficado comigo hoje. Eu acho que vocês e eu conseguimos sintonizar direitinho, porque eu senti bastante emoção em vários trechos e eu acho que Deus está conosco como sempre esteve, mas mais ainda, muitos bons espíritos estão também. Gente, amo vocês, viu? Tchau, fiquem com Deus.